Uma jovem mulher aproximou-se do confessionário, onde um frade de barba grisalha e olhos profundos como poços de sofrimento esperava, imóvel. Trazia um vestido que, embora não indecente pelos padrões mundanos, deixava ver o contorno dos ombros e aderira um tanto demasiado à silhueta. Antes mesmo que ela pudesse ajoelhar-se e fazer o sinal da cruz, o frade ergueu lentamente uma mão enluvada, pois sempre mantinha as chagas das suas mãos escondidas, e com um gesto firme, mas infinitamente pesado, fechou a cortina do seu lado do confessinário. O ato foi silencioso, definitivo. A mulher ficou paralisada, um rubor de vergonha e indignação subindo-lhe ao rosto. Ouvia-se apenas o sussurro distante de velas e o gemido do vento lá fora. Alguns fiéis observavam, chocados. Mais tarde, nos claustros, um grupo de pessoas veio ter com ele, e as palavras saíram carregadas de censura. Padre Pio, por que a mandou embora? Ela veio para se reconciliar. A misericórdia de Deus não é para todos. O frade fitou-os, e nos seus olhos parecia haver uma dor tão antiga e vasta como o mar. Vocês não sabem, disse-lhes, com uma voz rouca que parecia vir de um lugar desgastado. A dor que me custa fechar a porta a alguém. O Senhor tem me forçado a fazê-lo. Eu não chamo ninguém, nem recuso a ninguém. Existe alguém que as chama e que também as recusa. Eu sou apenas a sua ferramenta inútil. Aquela resposta, porém, não aplacou todas as dúvidas. Para muitos, parecia um rigor excessivo, um legalismo que manchava a face compassiva da religião. O que havia na modéstia ou na falta dela que justificava tamanha severidade? A resposta, a verdadeira resposta, não estava naquele corredor frio, mas nas profundezas de uma teologia sobre o corpo, a alma e os sentidos, uma teologia que é, em última análise, uma cartografia da liberdade humana. A modéstia, a continência e a castidade não são, como o mundo muitas vezes as pinta, meras repressões ou tabus. São as 3 virtudes que aperfeiçoam a pessoa devota no que diz respeito ao governo dos seus próprios sentidos. São os freios e o leme de uma nau que navega em águas perigosíssimas, rumo a um porto de glória. Em virtude da modéstia, a pessoa devota governa todos os seus atos exteriores. Com razão, então, São Paulo recomendou esta virtude a todos e declarou como é necessária. E como se isso não bastasse, ele considera que esta virtude deveria ser óbvia para todos. Pela continência, a alma exercita a retenção de todos os sentidos: visão, tato, paladar, olfato e audição. Pela castidade, uma virtude que enobrece a nossa natureza e faz com que ela seja semelhante à dos anjos, nós suprimimos a nossa sensualidade e a afastamos dos prazeres proibidos. Este é o retrato magnífico da perfeição cristã. Feliz aquele que possui todas estas belas virtudes, todas elas frutos do Espírito Santo que habita dentro de si. Essa alma não tem nada a temer e vai brilhar no mundo como o sol no céu. O que Padre Pio sabia com a clareza de quem vê através das almas é que um ato exterior de imodéstia raramente é apenas um ato exterior. É a ponta de um iceberg, o sinal visível de uma batalha interior perdida, ou pelo menos negligenciada. É a rendição de uma fronteira. E quando se trata da aproximação dos sacramentos, esses canais em que a graça divina flui com a força de um rio torrencial, a disposição do corpo é a linguagem da alma. Uma alma que se apresenta diante do tribunal da misericórdia, com um corpo que proclama, ainda que silenciosamente, a rebeldia dos sentidos, está a mentir. Está a criar um ruído que abafa o grito do arrependimento. O confessional não é um balcão de serviços, é um campo de batalha espiritual. E o demônio, aquele que odeia a reconciliação, adora usar a distração dos sentidos como uma cortina de fumo para impedir o verdadeiro contato entre a consciência culpada e a graça absolvente. Esta não é uma ideia nova. Nos escritos dos místicos e doutores da Igreja, a ligação entre a disciplina dos sentidos e a saúde da alma é um tema recorrente, tão fundamental como os alicerces de um edifício. Santo Agostinho, que conheceu bem o turbilhão dos sentidos, gritou nas suas confissões:
Late cor nostrum inquietum donec requiescat in te. Inquieto está o nosso coração até que repouse em ti. Essa inquietação, ele percebeu, era alimentada pelos sentidos desgovernados, que atiravam a alma de um lado para o outro, como um barco à mercê das ondas. A paz, o repouso, só viriam quando a vontade, iluminada pela graça, assumisse o comando daquela multidão interior barulhenta e desordenada. Séculos mais tarde, Santa Teresa de Ávila, numa passagem menos conhecida do seu Castelo Interior, comparava os sentidos aos porteiros desleixados de um palácio real. Se os porteiros, a vista, o ouvido, o tato, deixam entrar qualquer vagabundo ou espião, todo o castelo interior fica em perigo. O rei, que é Cristo, pode até estar na sala mais íntima, mas o barulho, a confusão e a má companhia impedirão os moradores do castelo, as potências da alma, de o escutarem e de desfrutarem da sua presença. A modéstia, nessa alegoria, seria o uniforme e o regulamento rigoroso desses porteiros. A continência, a sua vigilância atenta. E a castidade, a segurança máxima que impede a entrada do inimigo mais traiçoeiro. Teresa sabia que uma distração visual, um toque imprudente, um sussurro ouvido e acariciado na imaginação podiam ser o primeiro elo de uma corrente que arrastaria a alma para longe das suas moradas interiores, para as ruas escuras e vulgares, onde o rei não se faz presente. E, no entanto, quantos de nós consideramos estas coisas? Vivemos numa era que elevou a satisfação sensorial ao estatuto de direito humano fundamental e de caminho para a autorrealização. Os nossos sentidos são constantemente bombardeados, estimulados e convidados a uma festa que nunca termina. A modéstia é vista como prisão, a continência como patologia, a castidade como uma relíquia arcaica de um tempo ignorante. Olhamos para um homem como Padre Pio, e a sua intransigência parece-nos de outra galáxia, um resquício de um puritanismo doentio. Perdemos a chave para decifrar a sua ação. Perdemos a compreensão de que, para ele, aquela mulher com o vestido imodesto não era apenas uma mulher com um vestido imodesto. Era uma alma que, talvez sem plena consciência, trazia para o lugar mais sagrado da misericórdia um estandarte do mesmo reino do qual procurava libertar-se. Era uma contradição viva. E as contradições no âmbito espiritual são brechas por onde a graça escorre, sem encontrar superfície para se agarrar. Recordo-me de uma história contada por um velho monge trapista. Ele falava de um noviço que se queixava da austeridade do silêncio, da pobreza da cela, da aspereza do hábito. Estas coisas parecem-me inúteis, padre. Não me aproximam de Deus, dizia o jovem. O monge idoso levou-o até a horta, a um poste de madeira que sustentava uma videira jovem. A videira crescia solta, com ramos caídos no chão, apodrecendo na lama, enquanto alguns poucos tentavam trepar pelo poste. Vê, disse o monge, os ramos que se deixam estar no chão parecem ter mais liberdade. Tocam na terra, recebem a sua umidade diretamente, enrolam-se onde querem. Mas estão a apodrecer. Os que sobem pelo poste parecem presos, limitados, contrariados, mas são os únicos que vão dar uvas. A disciplina dos sentidos é o poste. O poste não é a videira, não é a seiva, não é o sol, mas sem ele a videira nunca se erguerá para a luz. As virtudes da modéstia, continência e castidade são esse poste de apoio. Elas não são a caridade, não são a oração, não são a união com Deus, mas são o suporte indispensável para que essas realidades superiores possam crescer e frutificar. Uma alma que deixa os seus sentidos crescerem desordenadamente, como os ramos no chão, acabará por descobrir que a sua vida interior está podre, por mais que se considere livre e autêntica. Há um episódio na vida de São Francisco de Sales que ilustra este ponto com uma delicadeza extraordinária. Conta-se que uma senhora da alta sociedade, conhecida pela sua beleza e pela elegância ousada dos seus trajes, veio confessar-se com ele. Ela esperava, talvez, uma reprimenda suave. Em vez disso, Francisco falou-lhe com uma doçura que cortava como um bisturi, da beleza da alma e de como um vestuário simples poderia ser seu melhor ornamento. Depois,
deu-lhe uma penitência insólita. Da próxima vez que vier à igreja, quero que traga consigo o vestido mais bonito e caro que tem. Mas não o vista. Traga-o dobrado sobre os braços e ajoelhe-se com ele assim, diante do Santíssimo. A mulher confusa obedeceu. No dia seguinte, ajoelhou-se na igreja com o deslumbrante vestido de seda e bordados nos braços. E ali, diante do sacrário, começou a sentir-se profundamente ridícula. O que era aquele pedaço de tecido, por mais belo, comparado com a presença real que estava diante dela? O seu valor parecia evaporar-se. Aquele objeto de vaidade e atração tornou-se nos seus braços um fardo insignificante e quase vergonhoso. Foi uma lição de modéstia sem uma palavra de censura. Francisco de Sales atacou a raiz, a supervalorização do sensorial, a idolatria do olhar alheio. Ele não condenou a beleza, mas recolocou-a no seu devido lugar, um lugar subordinado. A modéstia, na sua essência, é justamente isso, é a ordem. É o reconhecimento de que o corpo é templo do Espírito Santo e, como tal, a sua apresentação ao mundo deve refletir a dignidade do seu hóspede interior, não a vaidade do seu proprietário ou a concupiscência do próximo. Quando São Paulo diz que a modéstia deve ser óbvia para todos, não está a fazer um comentário cultural. Está a descrever um estado natural da alma em graça. Uma alma em paz consigo mesma e com Deus não sente a necessidade de exibir-se ou de provocar. A sua paz irradia-se, e essa irradiação é a sua verdadeira beleza, que torna supérfluo qualquer adorno exagerado ou provocante. Mas a batalha não se trava apenas às portas do confessionário ou nas escolhas do guarda-roupa. Ela desce aos porões mais escuros da psicologia humana. A continência, essa virtude esquecida, é a guardiã da atenção. Num mundo de notifications e estímulos infinitos, a capacidade de reter um sentido, de dizer até aqui, a um olhar, a uma curiosidade, a um desejo de tocar ou de saborear, é um poder quase sobre-humano. É o músculo da liberdade interior. Um homem que não consegue conter o seu olhar é um escravo de tudo o que aparece no seu campo visual. Um homem que não consegue conter a sua língua é um escravo de todos os pensamentos que lhe passam pela cabeça. A continência é o silêncio ativo dos sentidos, um silêncio que permite ouvir a voz que fala no silêncio. Os padres do deserto, aqueles anacoretas dos primeiros séculos que fugiam para o ermo, para travar a batalha decisiva contra os demônios interiores, tinham um profundo entendimento disto. A história de Santo Antão do Deserto é paradigmática. Nos seus longos anos de solidão, os demônios atacavam-no com visões aterradoras, mas também e de forma mais insidiosa, com memórias sensuais vívidas, o cheiro de um banquete, o conforto de uma cama macia, a imagem de uma mulher bela. A tentação não era apenas moral, era sensorial. Era um assalto coordenado aos seus 5 sentidos, para que a nostalgia do mundo quebrasse a sua vontade de permanecer ali, na aridez, com Deus. A vitória de Antão não foi a aniquilação dos sentidos. Isso seria uma heresia maniqueia, mas a sua subjugação. Ele aprendeu a ver no deserto não a ausência, mas a presença de Deus, a ouvir no silêncio não o vazio, mas a palavra, a sentir na ascese não a privação, mas a libertação. A continência foi a sua armadura. Sem ela, teria fugido na primeira semana. Com ela, tornou-se um farol para toda a cristandade. E assim chegamos ao cume, a virtude que parece causar mais perplexidade e oposição no homem moderno. A castidade. A castidade não é, repita-se, a mera abstinência sexual. Isso pode ser celibato, pode ser continência, mas não é necessariamente castidade. A castidade é a integração positiva da sexualidade no todo da pessoa, orientando-a para o seu fim verdadeiro. No matrimônio, a doação total e fecunda. No celibato consagrado, a doação total e espiritual a Deus. É a virtude que enobrece a nossa natureza e faz com que ela seja semelhante à dos anjos. Não porque os anjos sejam assexuados, mas porque a sua energia amorosa é totalmente focada em Deus, sem dispersão.
A nossa sensualidade, quando suprimida no sentido de dominada e ordenada pela castidade, não é aniquilada, mas sublimada. Torna-se força de amor puro, capacidade de entrega sem posse, de admiração sem cobiça. É por isso que os santos, mesmo os mais austeros, irradiavam uma espécie de atração magnética, uma doçura que não era mundana. A castidade tinha libertado neles uma corrente de caridade que fluía sem os obstáculos do egoísmo sensual. Santa Maria Goretti, aquela menina de 12 anos que preferiu a morte a pecar contra a castidade, não estava apenas a defender um valor. Ela, numa intuição sobrenatural profunda, estava a defender a integridade do seu ser como templo de Deus. O seu não ao agressor não foi um não ao prazer. Foi um sim tão estrondoso ao amor puro, à dignidade da pessoa humana, que ecoou como um clarim no mundo. O seu agressor, Alessandro Serenelli, anos mais tarde convertido, choraria aos pés da sua imagem, compreendendo por fim que aquele não tinha sido a semente da sua própria redenção. A castidade dela, heróica, tinha-o salvado a ele. Tal é o poder desta virtude. Ela protege não apenas quem a pratica, mas santifica, por via do mistério da cruz, até mesmo quem a violenta. Padre Pio, diante daquela mulher no confessionário, via tudo isto. Via a cadeia de causas e efeitos que começa num olhar desregrado, passa por uma escolha de vestuário e pode terminar na profanação do sagrado. Ele não a julgava condenada, estava a tentar, de forma dramática e chocante, sacudi-la para a realidade. Estava a fechar uma porta exterior para talvez, quem sabe, forçar a abertura de uma porta interior. Porque, no fim, essas três virtudes, modéstia, continência, castidade, são as guardiãs do limiar. São as que guardam a porta dos sentidos, para que a porta da alma possa permanecer aberta apenas para um hóspede. Quando os sentidos estão em polvorosa, o barulho na antecâmara é tal que a alma nem ouve baterem a sua porta íntima. A graça bate, bate suavemente e retira-se, não rejeitada, mas simplesmente não ouvida. É aqui que a visão de Santa Teresa de Ávila, que nos fala de um sacerdote com demônios ao pescoço a celebrar a missa, se encontra com a ação de Padre Pio. O sacerdote da visão de Teresa era, muito provavelmente, um homem que perdera o governo dos seus sentidos, que se deixara envolver, talvez gradualmente, nas teias do prazer proibido, da vaidade, da sensualidade. Os demônios ao seu pescoço eram o símbolo visível da sua escravidão interior. E, no entanto, o milagre acontecia. Deus descia às suas mãos indignas. A eficácia do sacramento independia da santidade do ministro, mas a santidade do ministro era crucial para a sua própria salvação. A graça passava por ele como a eletricidade por um fio descascado, iluminava os outros, mas a ele, que estava em contacto direto, podia eletrocutá-lo. A visão terrível que Teresa teve mais tarde, da alma de um sacerdote a cair no inferno, como uma pedra lançada de grande altura, era o desfecho lógico. A mesma misericórdia que desceu sobre o altar, não acolhida com conversão, tornou-se acusação. As mãos que tinham tocado Deus tornaram-se, pela sua impenitência, as mãos que o empurraram para longe. A modéstia, a continência, a castidade, se tivessem sido guardadas, teriam sido o dique que impediria a inundação do pecado naquela alma. A sua ausência foi a brecha por onde as águas sujas entraram e afogaram tudo. Por isso, quando Padre Pio fechava a cortina, estava a fazer mais do que impor uma regra de vestuário. Estava a tentar, num ato de caridade dura como diamante, fechar uma brecha. Estava a dizer, sem palavras: vai, acerta a tua fronteira exterior, porque a interior está em risco. Purifica o teu templo por fora, para que o Espírito possa renová-lo por dentro. Ele sabia que alguém chama e alguém recusa, e ele, ferramenta inútil, apenas obedecia ao movedor da ferramenta. A sua dor ao fazê-lo era real. Era a dor de um médico que, para salvar o paciente de um veneno, tem de lhe arrancar da mão o copo atrativo que o contém. O paciente protesta, ofende-se. O médico insiste porque vê à frente o que o paciente não vê.
Esta é a grande lição para nós, mergulhados num mundo que idolatra a expressão sensorial sem freios. As 3 virtudes não são um convite à vida cinzenta, insossa e reprimida. Pelo contrário, são o caminho para uma intensidade de vida que o hedonista nunca conhecerá, porque o hedonista esgota os sentidos na superfície das coisas e acaba por ficar entorpecido, aborrecido, necessitado de estímulos cada vez mais fortes e degradantes. O devoto que governa os sentidos descobre sabores mais subtis, belezas mais profundas, uma sinfonia de prazeres interiores que não se esgotam, porque tem a sua fonte no infinito. É como a diferença entre olhar fixamente para o sol, que cega, e aprender a ver com a luz do sol todas as cores da criação. A modéstia, a continência e a castidade são os óculos escuros que nos permitem fitar a fonte da luz sem ficarmos cegos, para depois podermos ver tudo o resto com uma clareza, uma pureza e um júbilo que são antecipação do céu. Feliz, verdadeiramente feliz, aquele que, deixando-se moldar pelo Espírito Santo, possui estas belas virtudes. A sua alma não teme os assaltos do mundo, porque as suas fronteiras estão guardadas. Não teme a morte, porque o seu corpo, templo bem ordenado, está já em harmonia com a alma. E brilhará no mundo, não com o brilho ofuscante e efêmero da fama ou da beleza física, mas com o brilho constante, pacífico e penetrante do sol no céu, um brilho que aquece, que ilumina, que dá vida e que vem, em última análise, de um sol que nunca se põe. Essa é a perfeição cristã. Um retrato magnífico, sim, mas mais do que um retrato, um mapa do tesouro. E o tesouro é a própria alma, liberta, radiante e finalmente semelhante aos anjos, porque totalmente voltada para Deus. O episódio do confessionário de Padre Pio deixa de ser então um acto de intolerância e transforma-se num acto de amor profético. Um grito no deserto do relativismo sensorial, lembrando-nos que somos espíritos encarnados e que a encarnação requer uma sagrada disciplina se quisermos que ela seja, não nossa prisão, mas nosso trampolim para a eternidade.